E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo pra gente comentar um pouquinho sobre vitória por 2-0 do Brasil diante do Senegal, amistoso que ocorreu em Londres, né, na Inglaterra, que deixa a gente um pouquinho mais com uma expectativa bem positiva, pelo menos na minha visão, pro ano que vem, tá certo? Bom, antes de a gente comentar um pouquinho sobre essa partida, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, sem enrolação então, simbora pro vídeo de hoje, pessoal, falar um pouquinho sobre o jogo de hoje que, galera, foi assim um jogo bem legal de assistir, tá? Desde do início ao fim da partida foram ótimos lances ali que podemos notar entre Brasil e Senegal, que deixa a gente com uma expectativa bem positiva, que eu falei para vocês, para a sequência da temporada, tá? O São Paulo foi a campo hoje querendo de fato ali apagar um pouquinho do péssimo resultado que conquistou contra o time do Japão, né, que acabou perdendo ali por 3-2 de virada, e teve um desafio bem interessante, né? Dentre esses três últimos adversários que o Brasil enfrentou, eu acho que o Senegal é o mais completo, o mais forte, né? Então eu acho que a vitória hoje foi importante para dar um grau de confiança maior no elenco e também no Ancelotti. O Brasil foi a campo hoje com Ederson, Militão e Alexandre nas laterais, Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga, Casemiro e Bruno Guimarães na volância. Não tivemos nenhum armador, pessoal, foram 4 atacantes, foi um 4-2-4, tá? E com Rodrigo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estevão no ataque. E galera, a parte ofensiva do Brasil foi bem interessante. Eu achei que os 4 jogadores foram bem participativos. É bem verdade que Vini Júnior e Rodrigo, com maior entrosamento, tiveram um destaque maior. O Estevão, muito mais pelo seu gol, mas também mesmo assim conseguiu produzir um bom futebol no flanco direito do campo, né? Cara, o Casemiro e o Bruno Guimarães não tem o que falar. Para mim, os pilares do Brasil são, para mim, intocáveis. Logicamente, o Ancelotti precisa ter nomes para que possa, em algum momento, alguma eventualidade, substituí-los, mas são, na visão geral, insubstituíveis. Mas mesmo assim, o Ancelotti tenta preparar nomes que possam ali suprir uma eventual ausência dos dois que vem jogando com uma certa frequência, né? Casemiro, até então, um tempo ele não tinha muitos créditos com os treinadores que estavam passando. O Ancelotti foi lá, resgatou ele de volta e é um cara essencial pro ano que vem, assim como o Bruno Guimarães também. Então o jogo hoje teve diversas oportunidades dos dois times. É bem verdade que o Brasil foi muito mais importante, né? Não digo importante, acho que é a palavra, mas eu acho que foi muito mais incisivo nos seus ataques. Os lances do Senegal contou muito com a questão do abafa, né, com questão de erros individuais que gerou oportunidades no time africano, mas que também em alguns momentos chegou com um contra-ataque bem interessante. Na parte defensiva, eu acho que o Brasil foi muito bem com o Marquinhos, né, o Gabriel Magalhães, mas o Ederson eu achei um tanto quanto perdido, né? Mais uma vez ele vacilando na saída de bola, tentando sair jogando com a bola, então quase comprometeu o resultado. Talvez não tenha comprometido, mas talvez sim, vai, porque assim, se o Brasil toma um gol naquele lance em que ele falhou, que poderia ter sido gol, eu acho que o Senegal poderia ter crescido muito mais na partida. Então, é um cara que ele precisa fazer arrozinho com feijão. Não é o goleiro que vai ser o titular na visão de todos pro ano que vem, mas sim o Alisson. Mas acho que o Alisson estava machucado. E galera, assim, o time foi bem de uma forma geral, né? A zaga, acho que mais no início, nos minutos iniciais, demorou um pouquinho ali para se estruturar, mas depois, cara, todo mundo ali jogou muito bem, meio de campo, show de bola. Matheus Cunha achei um pouquinho mais discreto hoje, né? Mas ainda assim conseguiu fazer uma partida ok. Dos jogadores que entraram, que foram o Wesley, eu achei que ele se comportou muito bem defensivamente, não conseguiu apoiar muito. Fabrício Bruno foi entrar juntamente com o Caio Henrique lá para o final, não teve nem tempo de jogo. Luiz Henrique também deu alguns minutos. Dá para notar que o Luiz Henrique é um cara que ele pode ser muito útil em determinados jogos na Copa do Mundo, né? Principalmente para a gente analisar como se comportaria um eventual mata-mata, né? Porque muito se espera que o Brasil consiga em dois jogos, dependendo do grupo, 2 vitórias, para aí numa terceira partida conseguir testar alguns nomes para o eventual mata-mata. O Luiz Henrique para mim não é um cara titular,
mas que pode vir a ser muito útil, tá? Eu senti hoje que poderia, né, ter tentado o Vitor Roque. O Brasil é carente de centroavantes. A formação tática do time demonstra isso, né, que o Ancelotti está tentando imaginar talvez um outro cenário com o centroavante que ainda não conseguiu definir o nome. Richarlison não é um cara confiável e o Vitor Roque hoje poderia muito bem ter sido testado, né? Eu senti que, sabe, o Ancelotti poderia ter colocado o cara para jogar, que eu acho que dentre os atacantes de ofício centroavantes que o Brasil dispõe, talvez ele seja um dos principais nomes. Eu acho que ele deve ser testado possivelmente contra a Tunísia, deva, por que não, entrar como titular, que vai ser importante, né? Um cara que a gente torce para que ele possa ter sucesso na seleção e que ele possa ser um dos caras para poder fazer uma boa Copa do Mundo pro ano que vem, né? Essa é a minha divisão. Gostaria de saber muita opinião, ponto de vista de todos vocês em relação ao jogo de hoje. É muito importante a participação de todos. Obviamente, como eu falei para vocês, deixa uma sensação um pouco mais positiva, né? Diante de um revés que teve contra o Japão. O Japão, para mim, foi muito mais vacilos, assim, como se os caras, a gente ganha a qualquer momento, né? Então, foi meio que saltinho alto. Então, contra o Senegal foi um time um pouco mais com seriedade e conseguiu sair vitorioso diante do Senegal. Numa forte seleção senegalesa, né? A gente tem ali o Mané, o Ndiaye, o Mendy, que é um baita num goleiro, um dos melhores goleiros do futebol mundial. O Koulibaly um pouquinho estressado hoje, né? Mas são, assim, ótimos nomes, boas referências que o time do Senegal tem. Então merece todo o respeito, né? Foi campeão recentemente africano. Conta ali também com o Sarr, também um ótimo jogador. Se não me engano, ele jogar no Premier League. O Nicolas Jackson, que entrou muito bem, eu achei, que joga do Bayern de Munique. O Gueye, né? O Pape Gueye, para mim jogar bem. Enfim, o time do Senegal é um time bem interessante, viu? Um time bem forte, uma das principais seleções do futebol sul-africano ali, e não sei se é sul-africano ou somente africano, enfim, mas que merece ali destaque. É muito importante a gente contextualizar isso no vídeo de hoje. E galera, foi isso. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva, recomende a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!